No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um benefício muito importante, que é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, ou o famoso BPC-Loas, que a maioria das pessoas conhece esse nome. Bom, pessoal, esse benefício eu vou falar dele hoje especificamente para crianças e adolescentes que são autistas. Então, se você tem um filho ou uma filha com autismo diagnosticado, criança ou adolescente, e se enquadra nos requisitos principais para a concessão do BPC-Loas, fique comigo até o final desse vídeo, porque você vai gostar das coisas que eu vou te informar aqui hoje, beleza? André Coelho por aqui mais uma vez, trazendo para vocês informações importantes sobre o direito das pessoas com deficiência. Se você é novo aqui no canal, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco, se inscreve aí para não perder nenhum do nosso conteúdo. Também visite nossa página lá no Instagram, tem conteúdo todo dia para vocês que são pessoas com deficiência ou têm algum parente e querem saber mais desse universo. Não esqueça, gente, informação é poder, informação é empoderamento, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar para você um pouco sobre a questão do transtorno do espectro autista ou autismo, que nós temos dentro, evidentemente eu vou falar, do contexto jurídico, né? Eu não sou da área da saúde, sou da área do direito, então é o que eu conheço. Então, dentro desse contexto aí do autismo, a gente tem aí uma discussão de longa data, se o autismo era ou não era considerado uma deficiência. E então, em 2012, nós tivemos aí a edição da Lei 2.764, que é conhecida como Lei Berenice Piana, que estabeleceu um marco importante na instituição de política nacional para a proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista e definiu diretrizes especiais, né, direcionadas ali para atenção integral para essas pessoas, estabelecendo ações, serviços, políticas públicas, saúde, educação e também assistência social, que é o ponto que nos traz aqui hoje para esse vídeo. Isso foi em 2012, né? E logo a seguir, em 2015, nós tivemos a nossa famosa e querida Lei Brasileira de Inclusão, que também estabelece ali para as pessoas com deficiência uma série de garantias, uma série de direitos, acesso a esses direitos, como deveria funcionar. E eu queria fazer um parênteses importante aqui. Bom, então, primeiro falei da Lei Berenice Piana, que é a Lei 2.764 de 2012, que trata do marco legal em relação às políticas de proteção aos direitos da pessoa com espectro autista, e em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão. A partir da Lei Berenice Piana, de 2012, o mundo jurídico entendeu que a pessoa com transtorno do espectro autista é uma pessoa com deficiência para os efeitos legais. Mas a discussão técnica de natureza médica, se o autismo é ou não uma deficiência, eu deixo aí para quem é mais entendido desse assunto. Eu não entendo que seja uma deficiência para efeitos médicos, eu não entendo que seja uma doença também, é um transtorno, né? Por isso o nome TEA, né? Transtorno do espectro autista, mas entendo que do ponto de vista jurídico, sendo ou não uma coisa ou outra, essas pessoas tinham que ter o acesso delas garantidos a esses direitos, ok? Concorda comigo ou não? Bom, vamos lá. Então, dito isso, se você tem aí uma criança, um adolescente ou um adulto diagnosticado com um laudo médico de transtorno do espectro autista, a gente entende que a partir desse momento que você tenha esse laudo, esse diagnóstico, você tem acesso a uma série de direitos, né? E eu vou fazer aqui em breve outros vídeos voltados exclusivamente para esses direitos da pessoa que tem transtorno do espectro autista. Mas hoje eu quero falar do BPC-Loas, né? Muita gente por aí precisando desse benefício assistencial para que tenha condições de dar a essa criança, a esse adolescente ou ao adulto mesmo que seja, um tratamento mais adequado, as terapias mais adequadas para que elas tenham uma qualidade de vida melhor. Bom, BPC-Loas. O BPC-Loas é um benefício dado pelo INSS, instituído em 1993 pela Lei Orgânica da Assistência Social, que é extensivo a idosos acima de 65 anos e a pessoas com deficiência, inclusive aos autistas, né,
com diagnóstico, com laudo, com tudo direitinho. Vou explicar isso agora, como é que funciona. E esse benefício é de um salário mínimo mensal, não é uma aposentadoria, portanto não tem 13º, né, para alguns que têm dúvida em relação a isso. São 12 parcelas consecutivas durante o ano. Ele fica extensivo para muito tempo, mas sempre o INSS vai chamar o beneficiário ou o responsável para a verificação, que é o conhecido pente fino, né, para que não haja fraudes. E isso aí é um problema, porque tem muita gente que acaba pagando pelos erros de quem faz coisa errada, mas em tese é um benefício que vai durar aí para a vida dessa pessoa enquanto ela tiver um diagnóstico, ok? Um outro requisito muito importante do BPC-Loas é que, além da questão da idade, como eu falei, né, não é o que a gente está tratando aqui hoje, a questão da deficiência é também a renda da família. Vou explicar isso bem direitinho para você, porque isso traz muita confusão para a cabeça de muita gente. O que a lei diz sobre a questão da renda? Que a composição da família não pode ultrapassar acima de 1/4 do salário mínimo por pessoa. 1/4 do salário mínimo hoje, em torno de R$ 320. Então, vamos supor que você tem aí na sua família 5 pessoas. Então, não pode superar, cada uma dessas pessoas não pode superar 1/4 do salário mínimo de ganho mensal. Mas vamos pensar aqui numa hipótese, né, que é uma coisa que pouca gente acaba pensando e acaba isso se tornando uma barreira para o acesso ao benefício de prestação continuada. Se você tem 4 ou 5 pessoas na sua família e a renda dessa família é R$2.000, R$3.000, por exemplo, né, você então perdeu o direito ao benefício? Não necessariamente. Por quê? Porque existe uma possibilidade de você deduzir, de você abater desse valor da sua renda as suas despesas essenciais. O que são essas despesas essenciais? Aluguel, medicamento, fralda, energia, alimentos para essa criança que tem o transtorno do espectro autista, entre outras situações. Então muita gente acaba perdendo a oportunidade de ter acesso a esse benefício porque esquece de fazer, levar essas contas, esses débitos, né, para que o INSS avalie e que a partir daí ele possa ter direito ao benefício quando a conta equilibrar. Você tem 3.000 de renda, mas tem 2.000 de despesa, ou 2.500 de despesa, ou até os 3.000 mesmo, então você está dentro da questão da renda familiar, né? Um outro ponto muito importante que eu quero falar, ainda sobre essa questão de composição de renda e a questão da família, é que é uma informação que muita gente pergunta todos os dias. Se você tiver nessa sua família, né, uma pessoa que receba já um BPC-Loas, ou uma pessoa que receba uma aposentadoria de até um salário mínimo, ou uma pensão por morte de até um salário mínimo, esses valores não contam, não entram na conta. Então é assim que funciona na prática. Vou explicar bem direitinho para você entender. Se eu tiver 3 filhos com autismo, e o meu marido ou a minha esposa trabalham e recebem lá R$2.000, então são 5 pessoas, dividido por R$2.000, vai dar 400. Então eu estou fora do BPC-Loas? Não está. Não está. Por que não está? Bom, primeiro porque os 2 BPCs ou 3 BPCs que você já tem lá não entram nessa conta. E você vai abater a sua despesa. Então você vai ter acesso ao 4º BPC, se for o caso, ou 5º, ou 6º, ou 7º, enfim, não há limitação, porque os outros BPCs, os outros benefícios, não entram nessa conta, nem o benefício de prestação continuada e nem as aposentadorias ou pensões de até um salário mínimo. Então muita gente perde a oportunidade de ter acesso ao benefício por desconhecimento dessa regra, que pode ser abatido do valor da conta final, tanto as despesas quanto os benefícios que o INSS já dá, por conta de ser até um salário mínimo. Beleza? Um outro aspecto muito importante que eu quero tratar com você aqui é a questão do laudo médico. Uma pergunta muito comum: o laudo tem que ser obrigatoriamente do SUS ou pode ser também de um serviço de medicina particular? Tanto faz, não há obrigatoriedade que seja efetivamente do SUS, tá? Uma coisa que é muito importante, um pré-requisito, é que essa família que vai solicitar o benefício seja cadastrada lá no CAD único, ou no cadastro único da assistência social. Procurar aí o CRAS da sua cidade ou qualquer outro serviço que faça esse tipo de registro, de cadastro, né? E aí você vai se habilitar para poder fazer o seu pedido lá no INSS. Veja bem, deixa eu te explicar uma coisa.
Esse cadastro único, ele é muitíssimo importante que ele seja feito corretamente. Então, cuidado que se houver alguma modificação, separou do marido, alguma coisa, você precisa registrar isso lá para que não apareça para o INSS nenhum tipo de informação que não seja correta e que possa vir a prejudicar o recebimento do seu BPC-Loas, tá bom? Então, é muito importante que, com relação ao laudo médico, que esse laudo seja bastante especificado, tenha uma descrição correta em relação ao transtorno do espectro autista para essa criança ou adolescente ou adulto, que conste lá no laudo também o CID correto do TEA, do autismo, a data e a assinatura do médico. Pode parecer muito óbvio aqui o que eu estou falando, mas pode ter certeza que não é, tá? Eu pego aqui diariamente muitos laudos sem data, sem assinatura, sem CID, sem tudo isso aí. Então, fique muito atento com isso, para que você não tenha aí uma decepção depois de ter um indeferimento do seu pedido no INSS por conta de um laudo que não foi devidamente assinado ou falta aí o CID. Você vai ter que fazer um pedido no INSS, isso é uma coisa importantíssima, seja pelo 135, seja pela plataforma do aplicativo, ou pelo site, ou diretamente numa agência. Você pode tentar também, eles não estão fazendo, mas você pode tentar, e eles vão receber a sua documentação. Vão agendar a perícia, é uma obrigação que seja feita a perícia tanto médica quanto a perícia social, para comprovar, por um lado, a questão da deficiência e, por outro lado, a questão da necessidade social daquela família em relação a esse benefício que a gente está falando. Após os resultados da perícia, o benefício vai ser deferido, ou seja, vai ser concedido, ou ele vai ser indeferido, vai ser negado. Se acontecer isso, você pode fazer um recurso para o próprio INSS, que no momento eu não aconselho que seja feito, porque tem demorado muito tempo. Quando eu falo muito tempo, são anos para ser julgado um recurso no próprio INSS, no Conselho de Recursos da Previdência Social, que é lá em Brasília. Tem levado muitos anos esse julgamento, então não vale a pena, porque se você optar por uma medida judicial, um recurso judicial para o indeferimento do seu BPC, você vai ganhar tempo, porque tem levado em média de 6 meses a um ano para ser julgado um recurso desse na Justiça Federal, tá certo? Então é muito mais vantajoso, especialmente para as famílias que precisam desse benefício com mais rapidez para poder atender às necessidades dessa criança, desse adolescente. Então anota aí tudo que eu falei, não se esqueça de nenhum detalhe, laudo médico, importante você fazer aí o cálculo da renda da família para poder encaixar na regra de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Importante você definir efetivamente quem são os membros dessa família que vão participar dessa conta. É importante você fazer o seu cadastro único e aí partir para o pedido lá no INSS e torcer para que tudo dê certo. Caso você tenha alguma dificuldade ou ainda tenha alguma dúvida com relação a esses pontos todos que eu coloquei aqui, eu sei que é bastante informação, coloca aqui embaixo no comentário do vídeo sua dúvida, que a gente tem o maior prazer em responder todo mundo que vem aqui e comenta e pergunta, a gente tem o maior prazer em responder, tá certo? A gente trabalha aqui no nosso escritório atendendo a todas as pessoas em todo o Brasil, todos os estados, todos os municípios. Eu vou colocar para você agora no final uma telinha, porque você vai poder clicar e conhecer o nosso escritório um pouquinho, ver como é que é o funcionamento. Dá uma olhadinha, clica aí que eu acho que você vai gostar e a gente está aqui à sua disposição caso você precise dos nossos serviços. Ok? Um grande abraço aí para você, que ficou com a gente até agora o final. Eu espero você no próximo vídeo e até o próximo.